pessoal, mais uma aula de plantas. Agora nós vamos falar de Pteridófitas. Então, falando de Pteridófitas, nosso segundo grupo de plantas. O exemplo que eu usei samambaias, mas eu tenho avencas, cavalinhas e outras plantas. Samambaia é que a gente tem maior número. Samambaias são essas plantinhas aqui. Eu peguei um pedacinho da folha da samambaia para vocês, tá? São essas plantinhas aqui, podem ser grandes, menores, mas são essas plantinhas. A maioria das samambaias, elas são monóicas. O que quer dizer isso? Elas são hermafroditas, vamos dizer assim. Eu tenho uma planta com os dois sexos, então elas são monóicas. Elas são vasculares, possuem vasos condutores de seiva. O que elas não têm? Sementes, flores e frutos. Elas podem ser pequeno porte e médio porte, tá? Mas o médio porte sem exageros, tá? E vivem em lugares úmidos, porque a reprodução delas precisa de água. Então, características básicas pteridófitas, nós vamos para a reprodução, como nós estamos fazendo com o anterior. Reprodução das nossas samambaias. O que a gente vai perceber? Que nós temos embaixo da folha da samambaia, aqui ó, se vocês olharem a samambaia que tem na casa de vocês, da avó de vocês, da tia, da conhecida, da vizinha, vocês vão ver que tem essas bolinhas aqui embaixo, tá? Essas bolinhas aqui embaixo, ó, minha folha é isso aqui, ó. Essas bolinhas são chamados de soros. Os soros, eles produzem por meiose os esporos, tá? Esses esporos, se vocês passarem o dedinho aqui embaixo, levemente, vão sair umas estruturazinhas, ó. Saem, ó, várias estruturazinhas que são os esporos. Esses esporos caem no ambiente e eles formam uma estrutura que cria uma folhinha bem pequenininha. Você vai ver no vaso ou no chão do local onde essas plantas se desenvolvem, que é chamado de prótalo. O prótalo, ele é um gametófito, ele produz gametas. Só que ele tem um diferencial, que a gente não viu nas briófitas. Na briófita era um pouquinho diferente, então a gente não tinha observado lá. O prótalo, ele produz tanto gameta feminino como gameta masculino, tá? Então, esse prótalo, ele pode produzir os dois, esse prótalo pode produzir os dois, por isso que elas são monóicas. Mono, uma planta com dois sexos. Agora, o que a gente vai perceber? Autofecundação não é uma coisa legal, não leva a variabilidade genética, que é o que as plantas procuram numa reprodução sexuada. Então, o que a gente vai perceber? Quando esse prótalozinho, ele tá produzindo gametas masculinos, o outro prótalo, ele tá maduro para produzir gametas femininos, e ele libera gametas femininos. Então, em tempos diferentes, esse aqui não tá produzindo feminino, só masculino, esse não tá produzindo masculino, só feminino. Tempos diferentes para tentar evitar a autorreprodução, que não é interessante, ou a autofecundação, que não é interessante. Então, esse prótalo produziu gametas masculinos, que são os anterozoides, que a gente já viu nas briófitas, que são flageladinhos, precisa de umidade no solo para eles nadarem, para ele chegar até o outro prótalo do ladinho, que estão com as oosferas lá bonitinhas disponíveis. Vai lá, fecunda a oosfera, ocorre a fecundação, forma um embrião. Esse embrião cai no solo e forma uma samambaia nova. Essa samambaia, ela vai crescer a partir do embrião por mitose. Então, ela vai crescer, vira aquela samambaia bonita que a gente vê, e aí eu vou olhar lá embaixo da folhinha delas, aquele monte de bolinha, que são os soros. E aí ele vai sofrer o processo de meiose, todos eles vão sofrer esse processo, libera um monte de esporos, e aí a gente começa de novo. Os esporos vão gerar os prótonos e começa o processo.
Prótalo, acabou a reprodução, prótalo seca e some, morre. Vai sobrar quem? A minha samambaia. Olhando aquelas coisinhas que a gente viu no anterior, eu tenho, após a fecundação, um embrião que é diploide, 2 Ns. Ele tem o número total de cromossomos da espécie. Caiu no solo, ele vai formar uma samambaia que vai se desenvolver por mitose. Mitose são formação de células idênticas à inicial. Então, essa samambaia inteira, ela é idêntica ao embrião. Ela também é diploide. Aqui embaixo da folhinha da samambaia, eu tenho os soros, que é uma estrutura diploide também, tá? Ó, a minha super lupa aqui, mostrando pra gente como que ela é. Então, os soros também é diploide. Esse soro sofre meiose. Aí ele vai produzir esporos que são haploides. Metade do número de cromossomos da espécie. Soros caem no ambiente, formam prótalos, geram prótalos. Esses prótalos são iguais aos esporos, então eles são haploides também. Vão produzir gametas iguais a eles, que são haploides também, e a junção desses gametas é que vão formar um embrião. Então, a gente vai perceber que a planta fica mais tempo diploide, então a fase ela como diploide dura mais tempo, tá? Como haploide é temporário. Outro detalhe, os soros, aquelas estruturazinhas debaixo da folha que eu mostrei para vocês, eles são esporófitos. Então, a fase esporofítica dele, ela tem uma duração maior, tá? Porque ele vai ficar na planta fazendo esse processo enquanto a planta tiver vida aí. E a fase gametofítica, que nós temos esses 2 gametófitos, que são os prótalos, durou um períodozinho, que é só o período da reprodução. O contrário das briófitas, tá? Então, a gente percebe que lembra das briófitas, mas é o contrário do como acontece com eles lá, tá? Espero que vocês tenham entendido e aí vamos para as próximas aulas.